Olha, estamos aqui recebendo o Weller, que falei com o Wesley agora, que é economista. O Weller Gonçalves, o novo, ninguém usou esse jargão, o novo presidente do Sindimetal. Que alegria te receber. Bom dia, primeiramente. Olá, Paulinho, muito bom dia a todos que acompanham o programa nesse momento. O Weller, queria fechar nele, assim, fazer aquele tic-tic-tic. Bem assim, olha que bonito que ficou lá. Não, em mim não. Não, nele. Que daí eu explorar isso aqui. O Weller, você, pela terceira vez, é o novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos? Nossa atual gestão vai até o dia 25 de maio. Então, a partir de 25 de maio, daqui uns 2 meses, mais ou menos, nós teremos a posse da nova diretoria, conforme a gente já debateu ao longo do que foi a nossa campanha, o debate todo que foi feito para que eu seguisse mais uma gestão, e a gente tem que valorizar todo o nosso time. Você tem que ter aquele que faz a organização. Agora, o mais importante aqui no nosso sindicato, nesta atual gestão e na nova que virá, a gente tem companheiros e companheiras à altura, com muita qualidade, que toca o nosso trabalho sindical e político nas fábricas da nossa categoria. Então, isso que é o mais importante, que a gente tem um time que está preparado para os desafios que virão. A vida da classe trabalhadora no nosso país, entra governo e sai governo, e a vida não melhora, e o que os trabalhadores precisam é de um sindicato forte para fazer a organização da luta dos trabalhadores. Por falar em sindicato forte, você está no segundo mandato e agora vai assumir o terceiro. Quanto será o terceiro? É a partir de 25 de maio de 2024 até 25 de maio de 2027. E a progressão de aceitação, quanto por cento dos eleitores votaram nesse novo mandato, nesse novo grupo do Sindimetal? Os associados que votaram deu 94% de votos. Isso? É uma eleição de chapa única, e muitas vezes, quando você tem uma eleição de chapa única, é difícil você fazer o associado ir votar. E a gente teve um quórum de 66%, ou seja, 2/3 do total de trabalhadores da categoria votando. Aí você tem principalmente a situação da Avibraz. A Avibraz é o segundo principal colégio eleitoral que a gente tem na nossa categoria, e essa situação dos trabalhadores não estarem na fábrica. Então, para o trabalhador sair até sede, subsede, toda essa situação do atraso de salário que faz com que o trabalhador tenha que fazer bico, então o percentual seria maior se não fosse esta situação da Avibraz. A gente tem também situação de layoff na TI automotive, mas nós avaliamos que o balanço é muito positivo, 66% de votantes, e dos que votaram, 94% votaram na chapa 1. A gente acha que é o reconhecimento de todo o trabalho feito no último período, e repito, os desafios que virão não serão fáceis, mas nós temos aí um time preparado para estar na linha de frente para defender os trabalhadores. Nova diretoria, velhos desafios, por exemplo, o da Gerdau, porque ela propôs um layoff aos trabalhadores, estão reforçando a luta por estabilidade no emprego. O que aconteceu com a Gerdau? O que se sabe por aí é que o aço da China, nós falamos agora há pouco com o economista, o Jefferson Faustino, chega aqui barato. E o que está acontecendo com a Gerdau? Olha, Paulinho, o que a gente tem falado no último período é da nossa luta para a defesa dos empregos dos trabalhadores. E ontem, quando chega a proposta oficial da Gerdau, a gente conversava na executiva e na diretoria do sindicato o seguinte: a gente já está acostumado com essa guerra que o capital faz sobre os trabalhadores. E faz parte da realidade da luta de classe. Por que eu digo isso? A cada semana que passa, é uma bomba que chega de uma empresa querendo demitir, de uma empresa querendo retirar direitos, de uma empresa que anuncia fechamento. Para você ter ideia, ontem eu fui lá para Indaiatuba. A Toyota anunciou o fechamento da sua planta em Indaiatuba e vai investir em Sorocaba. Saímos daqui 2 horas da madrugada para estar lá às 5 horas da manhã. É a solidariedade de classe. A gente não faz apenas a luta aqui na nossa categoria, a gente é parte da luta do conjunto da classe trabalhadora brasileira.
A Gerdau, desde o final do ano passado, que ela vem dizendo que vai fazer uma reestruturação por conta da queda que ela teve de produtividade e de lucro por conta do aço da China. E aí é um debate político muito importante para a gente estar fazendo. Hoje de manhã, de madrugada, eu estava lá na Gerdau e o centro do meu discurso com os trabalhadores foi o seguinte. Inclusive eu falei, toda a assembleia que eu venho na Gerdau eu falo de política. E a gente sabe que uma parte da população e dos trabalhadores, eles pensam que, poxa, o sindicato, se vem aqui na Gerdau, tem que falar do meu aumento de salário, da minha PLR, que são as demandas sindicais específicas que você tem numa fábrica. E toda a assembleia que eu vou na Gerdau, eu faço discurso político. Até por conta da importância que tem a Gerdau. A Gerdau é uma das maiores empresas que existe não só no Brasil, mas no mundo. Gerdau tem dezenas de plantas espalhadas país afora. Por quê? Se vai ter emprego na Gerdau ou não, depende da discussão política. E aí não é apenas uma discussão política do nosso país. Ah, vamos discutir política, polarização, você está do lado A, você está do lado B, que é o debate político geral que geralmente tem na sociedade. Discutir Gerdau significa discutir o imperialismo. Olha que interessante, Paulinho. Ok. Vamos olhar aqui. Aqui tem aço, no celular tem aço, na televisão tem aço, no seu relógio tem aço, na minha aliança tem aço, no seu óculos tem aço. Se você olhar aqui nessa sala... Aquela câmera que está filmando, tem aço. Na cadeira, tem aço. É feita a extração do minério de ferro pelas siderúrgicas, as mineradoras aqui do nosso país, e o minério de ferro, ele vai para a China. A produção da Uzi Minas, principalmente, que é uma empresa que tem em Ipatinga, que ela faz essa extração do minério de ferro, que é você pegar a matéria-prima, ela manda para a China. A China faz a manufatura, que é você pegar esse minério de ferro e transformar em aço. E vem da China para cá 40% mais barato do que as empresas que fazem aço no Brasil. Quer dizer, manda para a China... A matéria-prima. A matéria-prima. Eles pegam o minério de ferro, transformam em aço. E o aço volta no Brasil 40% mais barato do que as empresas que fabricam aço no Brasil. E que mandracaria é essa? Pois é. Aí é todo um debate político que tem... Porque a China hoje, ela disputa a hegemonia da economia no mundo com os Estados Unidos. E, na nossa opinião, de igual para igual. Existem algumas organizações de esquerda que falam que a China é socialista. A China não tem nada de socialista. China, na nossa opinião, ela é um país imperialista. E, por conta disso, a Gerdau está vendendo menos aço e aí ela faz demissão em massa. Ela fez demissão em massa em Mogi das Cruzes. Ela demitiu em Pindamonhangaba e ela está demitindo em todas as suas unidades no país. Agora, aqui em São José, hoje nós fizemos uma assembleia com os trabalhadores, onde nós iniciamos um processo de luta e mobilização em defesa dos empregos. Porque o que o presidente da Gerdau está falando, e que outros sindicatos que representam trabalhadores da Gerdau também estão dizendo, é que nós temos que exigir do governo que tem que taxar minimamente em 25% a importação do aço chinês. Agora, nós temos que falar também da lucratividade que a empresa teve. A Gerdau, em 2020, no ano da pandemia, ela cresceu 800%. Meu pai. Em 2021, ela cresceu 680%. Aí ela pega agora que o último trimestre de 2023, comparando com o último trimestre de 2022, teve uma queda. E aí ela quer demitir, ela pega e ela desconta no trabalhador. A Gerdau tem total condição de manter todos os postos de trabalho no Brasil. E nesse sentido, nós achamos que todos os sindicatos que representam o trabalhador da Gerdau têm que ter uma unidade para a gente fazer a luta em defesa dos empregos e também para a gente ter mais peso para fazer uma discussão política junto com o governo. Então, para que se entendam que a Gerdau, ela propôs, então, um layoff por 5 meses, mas essa proposta da empresa, os trabalhadores, pela proposta, eles ficariam 5 meses. Nesse período, receberiam 20% a menos do salário. É isso? É isso. Ontem a empresa apresentou que a proposta dela é um layoff e que aí ela garantiria 80% do salário líquido do trabalhador,
Os benefícios, ela propõe, neste período do layoff, não pagar o vale alimentação, e ela não quer garantir estabilidade no emprego para quem fica, e para os trabalhadores que saem no layoff, ela não quer garantir estabilidade no emprego no retorno. Nós votamos a nossa pauta, nós queremos a estabilidade, nós queremos 100% do salário, e nós queremos também a garantia de todos os benefícios. Agora, em Mogi das Cruzes, demitiu em massa. Em Pinda, teve layoff, depois, na sequência, teve a demissão e o sindicato organizou lá uma mobilização que saiu uma indenização social. Aqui para São José, a gente discutiu isso hoje com os trabalhadores. O que vai acontecer no futuro, não sabemos. O papel do sindicato é organizar os trabalhadores. O sindicato ele é uma ferramenta. Agora, os trabalhadores têm que ter a compreensão coletiva da importância de estar fazendo a luta junto com a gente. Se o trabalhador ficar convencido e se juntar com o sindicato, aí a Gerdau não aguenta. Nós achamos que isso é possível, que nós queremos a garantia da estabilidade no emprego. O layoff é uma ferramenta importante? Sim, o exemplo da Vibraz, que está querendo demitir 1/3 do total de trabalhadores da fábrica desde 2022 e a gente está segurando. Porque fruto ela teve da lucro. ferramenta do layoff, porque teve luta. Então nós não somos contra fazer o layoff. Agora, o layoff ele tem que vir justamente por esse discurso que a empresa está dizendo que é um momento difícil na economia, para que neste momento tenha garantia, porque com o layoff, 75% do que vai ser pago para o trabalhador é verba do FAT, é o dinheiro do governo. O que a empresa vai fazer de complemento é pouca coisa. Então, coloca o pessoal de layoff, daqui 5 meses, não resolveu a situação ainda, faz um revezamento e coloca outros. Vamos fazer a discussão de você utilizar essa ferramenta do layoff para garantir emprego, senão não faz sentido. Aqui em São José dos Campos, a Gerdau tem quase 300 trabalhadores, por volta de 280, mais ou Entre menos. 280 e 300. Bom, o Sindicato dos Metalúrgicos apresentou a proposta que é o seguinte: os metalúrgicos exigem que o layoff contemple 100% do salário, salário líquido, não é? Salário líquido. Com complemento a ser feito pela Gerdau, reivindicação de que a estabilidade no emprego seja garantida, o que ela não garante. Exato. Ela quer pôr na rua. Essa aqui é a questão. Se você coloca uma parte dos trabalhadores em layoff e aqueles que ficam na fábrica, ela pode demitir se você não tem a assinatura. Quer ver a importância de você ter isso no acordo? Sim. A GM que demitiu no final do ano passado. O que fez com que a justiça determinasse o cancelamento das demissões na GM é um acordo de layoff que a empresa tinha garantindo estabilidade no emprego até maio desse ano. O acordo está assinado, minimamente a empresa tem que cumprir. Então, para você fazer qualquer discussão de layoff, porque o layoff ele é uma flexibilização, porque é a suspensão do contrato de trabalho, que nesse período você não tem, por exemplo, os encargos sociais. Então, minimamente, está pagando 100% do salário líquido e garantindo a estabilidade no emprego, tanto para quem fica como para quem sai quando tiver o seu retorno. E o mais importante nisso tudo é a gente fazer o debate político do que é essa disputa imperialista que existe entre China e Estados Unidos. Agora o detalhe, nessa sexta-feira, 9 horas da manhã, já começa o dia, mesa de negociação. Será por internet ou... Não, a reunião é presencial. Presencial. Amanhã, às 9 horas. Hoje nós estamos realizando as assembleias e amanhã a gente senta com a empresa. Hoje pela manhã, no primeiro turno, os trabalhadores rejeitaram a proposta e votaram essa pauta apresentada pelo sindicato. Provavelmente vai ser esse o caminho seguido pelos trabalhadores dos demais turnos. E amanhã a gente volta para a mesa de negociação para dizer para a Gerdau, que é a gigante do aço, que os trabalhadores não vão aceitar que seja da forma como ela quer. Olha, essa, não sei se queda de braço, mas o lucro da Gerdau foi mais de 7,54 bilhões. O acumulado do ano. De dólares. Isso. Ele teve muito lucro. É muito lucro, Paulinho. Isso é o do ano passado, que é inferior ao que foi nos anos anteriores. Como eu disse, na pandemia, enquanto a gente estava na crise sanitária, e isso a gente sabe que aprofundou bastante a crise econômica a nível mundial. Enquanto a gente via que muitas empresas estavam até fechando por conta da situação sanitária, a Gerdau seguiu trabalhando e teve 800% de crescimento comparado com o ano anterior. Ganhou dinheiro pra caramba. E isso daí é dinheiro fruto da exploração do trabalhador e que vai tudo para fora para pagar os lucros e dividendos dos acionistas. Qual é o meio termo de amanhã? O Sindicato dos Metalúrgicos, com a participação dos trabalhadores, vai
uníssono para essa mesa de negociação? Qual vai ser o meio termo? Olha, Paulinho, para nós não tem o meio termo. A decisão final sempre cabe aos trabalhadores. Agora, para a gente do sindicato, isso que a gente apresentou hoje é o limite. Qualquer outra proposta que venha, que não seja essa, o sindicato não tem condição de estar defendendo na porta da fábrica. Porque minimamente a garantia da estabilidade do emprego tem que ter. Minimamente a garantia de 100% do salário líquido tem que ter. E minimamente a garantia dos benefícios, vale alimentação que ela quer cortar do cara que está de layoff, está errado. Essa grana toda que ela ganhou nos últimos anos, muito dinheiro que foi principalmente para fora, para o bolso do acionista. Está errado ela querer fazer dessa forma de utilizar o layoff como uma retirada de direitos profunda do trabalhador, de não querer garantir o benefício. E o tema da estabilidade do emprego é central. Olha, agora o detalhe. O Brasil vende o minério para a China, ela arruma, põe tudo certinho na caixinha e tal, e consegue vender esse mesmo aço, que é daqui, 40% mais barato. É a carga tributária que está muito alta, a carga brasileira, o imposto. O que é que muda? Olha, Paulinho, o tema do imposto, porque sempre esse é o discurso patronal, a carga tributária. Mas eles não falam do lucro deles. Nós achamos que no Brasil se paga muito imposto. Agora, quem paga imposto no nosso país é quem é pobre, não é eles que é rico. A gente tem que parar com essa guerra fiscal que existe no nosso país. O exemplo que eu citei da Toyota em Indaiatuba, que eu estive lá ontem. A empresa anuncia fechar Indaiatuba para investir em Sorocaba, que é 50 quilômetros ali da região de Indaiatuba. Porque hoje, quando uma empresa fala, eu estou indo para tal cidade, fica um monte de prefeito brigando para ver quem vai dar mais para a empresa. Aí é terreno, incentivos fiscais, a empresa praticamente não paga nada de IPTU, aí ela exige do governo do estado e do governo federal, porque aí tem o IPI, entre outros impostos. Agora, o trabalhador, quando ele fica desempregado, ele tem que pagar imposto do mesmo jeito. O imposto de renda, que beleza, o governo Lula prometeu até 5 mil. Ele aumentou no último ano. E mesmo até 5 mil, nós achamos que tem que ser mais, Paulinho, porque hoje o que você paga de alíquota do imposto de renda, um cara que ganha 10 mil, por exemplo, é o mesmo do que paga um bilionário. Está errado. Aí eles falam que com a reforma tributária, agora o patrão que tem jatinho vai ter que pagar o IPVA do jatinho, que isso é uma vitória. Não. Se o cara coloca no nome da empresa, aí ele fica isento. E quem tem jatinho? Você conhece algum vizinho seu que tem jatinho? Quem tem jatinho é empresário. Aí ele pega e coloca no nome da empresa, aí ele vai ficar isento do mesmo jeito. Quem paga imposto no Brasil é o pobre. E nós achamos que como uma saída minimamente progressiva para você estar tentando resolver os problemas econômicos que a gente tem no nosso país, em primeiro lugar, parar de pagar os juros da dívida pública que consome 50% do nosso orçamento. E segundo, taxar as grandes fortunas, porque eles, bilionários, se você for comparar com o que paga hoje imposto, quem é pobre, o que os bilionários pagam não é nada. E quem tem que pagar é eles e não a gente. O cara que ganha hoje 3, 4 ou até 5 mil reais na indústria, esse valor alto que paga de imposto de renda, está errado e tem a ver com a desigualdade social. Eu estava lendo no jornal ontem, Paulinho, que 6 bilionários dobraram a sua fortuna no último ano. 6! Nós estamos falando de 6 pessoas. E o que essas 6 pessoas têm é referente a 60% da população mundial. Está errado. Aí fala que a gente do sindicato é radical quando a gente exige 100% de pagamento do salário líquido para o trabalhador da Gerdau. Não, radical é os donos da Gerdau que explorou pra caramba, ganha dinheiro do trabalhador e agora quando cai um pouquinho quer demitir. Radical é ter 6 bilionários que tem a renda de 60% da população. Você falou aí que o pobre é que vai pagar o imposto, a Receita Federal está esperando quase 700 mil declarações do imposto de renda aqui no Vale do Paraíba para esse ano. E o prazo para entrega do documento pela internet é a semana que vem, dia 15 de março. Para o trabalhador, ele não tem escapatória. E para o patrão, para o grande empresário, ele tem várias saídas para fugir do imposto, no caso da própria Gerdau. Exatamente, Paulinho. A política de imposto de renda no nosso país, ela é muito injusta. Estava na casa de R$ 1.900. O Lula prometeu até 5 mil e, se eu não me engano, no ano passado foi cerca de R$ 2.400. É melhor você ter R$ 10 no bolso do que você não ter nada.
Agora, é uma política que ela é insuficiente. Nós temos que ter, e minimamente como uma medida progressiva, você taxar as grandes fortunas. Porque o bilionário, ele dobra a sua renda dentro de um ano. 6 bilionários, que é o dinheiro que tem os outros 60% da população. Isso é muito injusto, Paulinho. Se você pegar essa grana toda que esses bilionários têm, você resolve o problema da fome no mundo, você resolve o problema da desigualdade social. É injusto existir bilionário, essa aqui é a nossa opinião. É injusto. Agora, tem saída? Eu fico imaginando amanhã às 9 horas da manhã. O que é que pode acontecer? Olha, Paulinho, a saída para os trabalhadores da Gerdau é fazer a mobilização junto com o sindicato. Agora, qual é a saída para o conjunto da classe trabalhadora? Exato. A gente estava semanas atrás na Domex, em Caçapava, que a empresa anunciou demissão, fizemos o processo de luta. Processo de luta da Avibraz, que está em curso. Processo de luta dos metalúrgicos da GM para defender os seus empregos. MWL, Caoa Sherry, Resume, Eugin, Movent, Santec, Blutec, 3C. Se a gente for listar aqui a quantidade de fábricas que demitiu em massa ou que anunciou o fechamento, foram várias. O mais importante é o quê? O mais importante é a disputa da consciência do trabalhador. Se em um processo de luta você consegue convencer aqueles trabalhadores, independente se ele está na Gerdau, independente se ele está na GM, ele se enxergar não como um indivíduo, mas como parte da classe trabalhadora, e ele ter a evolução política depois desse processo de luta, para a gente é o mais importante. Porque a gente fala, só a luta muda a vida. Você fazer uma luta sindical, muito importante. Se você consegue manter os empregos na Gerdau, por exemplo, se você consegue garantir 100% do salário líquido. Agora, o que muda a nossa vida é a luta política. E a luta política não significa apenas uma luta contra uma medida do governo anunciada que retira direito dos trabalhadores. É a luta contra esse sistema. Porque existe bilionários porque a gente está no sistema capitalista. Existe bilionário porque ele explora o trabalhador para ele ter lucro. E isso é injusto. Agora, nesse caso, que foi anunciado essa semana que as empresas fabricantes de automóveis, começando pela GM, agora tem uma nova, eles vão investir até 2030 quase 70 bilhões aqui no Brasil. A Embraer anunciou que vendeu 90 jatinhos, aviões para, acho que American Airlines e tal, pode chegar a 120. Qual é o impacto dessa notícia em relação ao bolso do trabalhar? De um lado, dá uma aliviada, como é que é isso? Olha, Paulinho, a GM, ela anunciou investimentos. Vamos pegar o que é aqui em São José dos Campos, que é a base que nós representamos. Se ela anuncia investimentos, é claro que a gente vai bater lá na porta da GM para falar. Está anunciando investimento? Nós queremos garantia de estabilidade do emprego para os trabalhadores que estão e nós queremos que vocês gerem novos postos de trabalho. Isso é papel do sindicato de estar fazendo. Aqui ao lado, em Taubaté, a Volkswagen também anunciou investimentos. A BYD, e agora este anúncio dos investimentos da Toyota, 11 bilhões. Isso. E a gente vê a divulgação de que vem esses investimentos, mas não cita a situação específica da Toyota em Indaiatuba. E a gente sabe que isso passa uma impressão muito boa. Certo. Você falou da Embraer. A Embraer, a gente está vendo o BNDES fazendo o financiamento das aeronaves. Isso mesmo. E a gente vê as entrevistas do Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, falando isso é importante para o equilíbrio da balança comercial do nosso país. Da forma como é apresentada, parece que são coisas boas. Agora, o sindicato, ele tem a responsabilidade de falar a verdade para o trabalhador e a verdade para toda a sociedade. Isso não significa diretamente que vai ter geração de empregos com esses investimentos. A nova política industrial do governo Lula. A gente não vê nenhuma central sindical debatendo isso. Nós da CSP com Lutas, nós do Sindicato dos Metalúrgicos, discutimos. Assim como a gente viu também ser anunciado aí o decreto, a lei em relação aos motoristas de aplicativo. Para o patrão aquilo ali está lindo, para o trabalhador não muda a sua realidade. E a nova política industrial apresentada pelo governo Lula, ele fala lá, aumento de produtividade das empresas. Aumento de produtividade significa aumento de lucro.
se minimamente garantisse os empregos e tivesse a garantia dos direitos, mas não é essa a realidade. E quando você fala de aumento de produtividade e, na sequência, você fala de tecnologia, isso pode significar uma nova revolução tecnológica, porque, olha só, o Brasil ele já está se desenvolvendo bastante em relação a isso. Agora, perto do que é os países da Europa e os países da Ásia, aqui está bem ultrapassado. E isso é uma realidade que vai chegar. Na nova política industrial do governo Lula, lá fala de dobrar o percentual do PIB para o setor de defesa. Nós achamos que isso é importante, é uma discussão que a gente tem que fazer, não só por conta da Avibraz que a gente tem aqui nessa situação, mas tem a ver com o tema estratégico da defesa da soberania do nosso país. Agora, historicamente, 75% do que o governo federal compra no setor de defesa vem das empresas de fora. Então, do que adianta você dobrar o PIB para o setor de defesa e você seguir comprando foguete, você seguir comprando míssil, você seguir comprando os veículos blindados de fora? E as empresas que a gente tem aqui no nosso país, que não é só a Avibraz, você tem agora a SEAT, você tem a AKR, você tem a MacD, o que produz vai para fora. Não tem um equilíbrio nisso. Sequer você vê o desenvolvimento da indústria nacional. O que você vê é comprando dos estrangeiros. E não é só no setor de defesa, não. A gente vê agora que as empresas estão comprando os ônibus elétricos. Exato. Está vindo tudo de fora da China. Esse debate do aço, estão comprando de fora da China. Sequer tem uma política do governo para desenvolver a indústria nacional. Ô Elas, vocês estiveram em Brasília semana passada, foram direto no Ministério da Defesa. E a Avibraz, aqui em São José aqui em Jacareí? Nós tivemos uma agenda importante com o ministro da Defesa. Segue essa situação dos trabalhadores da Avibraz de estarem novamente. Você falou assim para ele, dia que você está aqui agora? Sim, tivemos uma reunião oficial. Ele ouviu? Ele ouviu? Ouviu. E aí, o que ele fala? Fica assim engessado? Muito interessante. Olha, Paulinho, a gente acha que é importante você ter minimamente uma boa relação de respeito institucional, porque a gente não teve isso no governo Bolsonaro. Agora, reunião com representantes do governo federal no governo do Lula, ano passado eu nem lembro quantas vezes que eu fui para Brasília. Não adianta fazer reunião e você não resolver o problema. A realidade é que os trabalhadores da Avibraz estão novamente com 10 salários em atraso. Tinha uma reunião com a empresa hoje, que ela cancelou e está marcando para a semana que vem. Porque todo dia o que eles falam é: estamos vendo o investidor e vamos anunciar em breve, e até agora nada, o tempo vai passando. É essa a agonia, e são esses trabalhadores da Avibraz. Nós estamos falando de mais de 1.000 trabalhadores que nós temos aqui na nossa região, e todo o impacto que isso tem na sua vida, porque não é só o trabalhador, é a sua família, é a economia da região e tudo mais. Agora, solução do problema por parte do governo federal, a gente não tem. O governo deveria minimamente ter contratos com a empresa para ter a garantia dos empregos e do salário, e nem isso está fazendo, que seria o mínimo que o governo deveria fazer com uma empresa do setor de defesa tão importante nessa situação, que é a Avibraz. E em relação ao investidor, se vir, vai pagar o salário dos trabalhadores, e a gente sabe que os trabalhadores vão ver isso como um alívio, mas repito aqui, o papel do sindicato é a responsabilidade do seu registro. Se vier investidor estrangeiro, falavam que era do Catar, depois falaram que era da Arábia Saudita, depois falaram que era da Espanha, depois falaram que era da Alemanha, agora estão dizendo que, de fato, é o investidor australiano. A posição do sindicato, nós vamos ser contra, porque está entregando uma empresa de tecnologia importante que a gente tem no nosso país para o capital estrangeiro. E nós não vamos recuar de estar colocando a nossa posição, mesmo sabendo do que vai ser o pensamento do trabalhador naquele momento. E essa SEAT que vai aqui para o Jardim Limoeiro, atrás da Polícia Federal, onde era a Texat, ela não vai deixar impressionados os funcionários da Avibraz? Essa mão de obra, eles vão querer migrar para lá, muitos vão querer desistir. Já estou com 10 salários atrasados mesmo. Olha, Paulinho, a SEAT ela faz esse anúncio de investimento, mas não é nada agora para o momento. Até você construir a planta e começar a produzir, isso é no mínimo 2 anos. Não é tão simples, ainda mais empresa de fabricação de armamento bélico. Agora, a nossa região aqui, Paulinho, ela é uma região muito qualificada, principalmente por causa da mão de obra que você tem. Você tem aqui o ITA, você tem aqui o INPE. Não é qualquer coisa. E muitas empresas se instalam aqui por conta disso. Você ter a mão de obra qualificada. Por exemplo, a gente ter aqui a Embraer.
E a nossa região, a gente vê que a gente tem aqui uma ampla maioria de empresas multinacionais e essas empresas de fabricação de foguete, de míssil, porque antes você tinha a Vibraz, agora é a Ciat que você citou, mas você tem também a Acaer, você tem também a MacD, você tem também a GESP. São várias empresas que a gente tem localizada, ou seja, São José dos Campos, além do importante parque tecnológico que tem, por isso você tem aqui GM, por isso você tem aqui Eaton, por isso você tem aqui Ericsson, Johnson Controls e Hitachi, também está se criando um grande polo para desenvolvimento para as indústrias do setor de defesa. E aí tem a ver com o debate político que eu falei aqui da nova política industrial do governo Lula. Vai dobrar a participação do setor de defesa no PIB do país. Joia, nós achamos que isso é bom. Agora, vai comprar dessas empresas que aqui estão para gerar emprego aqui, para gerar tecnologia aqui, para o desenvolvimento da indústria nacional, ou vai seguir comprando das empresas de fora? Bom, os sindicatos metalúrgicos trabalham com a vontade do trabalhador, a vontade consciente do trabalhador. Na Ericsson, a Ericsson ela fabrica o chip. A Ericsson ela fabrica os rádios que vai para a torre de celular. Isso. É isso. Ela setor de telecomunicações. Então, o trabalhador da Ericsson fabrica algo importante tecnologicamente. Demais. E agora eles rejeitaram a proposta de PLR e aprovaram um aviso de greve. Qual é a situação, o quadro hoje dos trabalhadores da Ericsson aqui em Eugênio de Mello? Exato, foi feito ontem a assembleia, inclusive eu estive lá. Os trabalhadores, por unanimidade, rejeitaram a proposta da empresa, bem rebaixada perante o que foi pago no ano anterior, e está votado o aviso de greve, e a Ericsson tem 48 horas para estar apresentando uma nova proposta, senão a fábrica vai parar. A Ericsson quis pagar 9.850. Em 2 parcelas, com 50% do prêmio atrelado a metas. E o ano passado? Ano passado, ela pagou R$ 9.500, mas foi em parcela única o dinheiro de uma vez para o bolso do trabalhador. Exatamente. Agora, e por que essa mandracaria de querer agora parcelar? Paulinho, é aquilo que eu falei, a nossa guerra contra o capital é todos os dias. A Ericsson é uma multinacional sueca, é uma das mais importantes empresas que a gente tem, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque é importante você ter até falado aí, ela fabrica o chip, não é o chip do celular, mas ela fabrica o rádio que vai na torre. Então, quando a gente vê o celular, quando a gente vê a internet, quando a gente vê a TV a cabo, tudo isso tem toda uma tecnologia por trás. E a Ericsson, ela, inclusive, não só em relação a este tema, mas em relação ao 5G, que é uma nova tecnologia que a gente vai ter não só na área de celular, ela vem desenvolvendo novos produtos. Ou seja, a gente falou aqui da importância que tem essas empresas de defesa. A Ericsson também é uma importante empresa geradora de tecnologia que a gente tem aqui. Mas aí, quando vai sentar para negociar a PLR, por exemplo, como é esse caso específico da Ericsson, o que a gente vê? A choradeira do patrão. Seja Ericsson, seja Gerdau, seja Hitachi, seja Prolind, seja GM, seja Vibraz, o patrão sempre reclama que ele não está ganhando dinheiro. Quem está ganhando, então, é o trabalhador. Não é possível. O trabalhador tem que estar consciente, deram o recado agora. Exato. Acha que é inadmissível uma multinacional do porte dela que apresente uma proposta que está longe de atender a necessidade deles. Exato. Aviso de greve, a empresa pode parar dentro de 48 horas a qualquer momento. E se parar? Aí é greve. Quer dizer, o prejuízo não é muito maior para eles? Aí a contradição é deles, né, Paulinho? A greve ela é uma ferramenta importante que o trabalhador tem, porque dentro da relação capital-trabalho não tem democracia para o trabalhador. O que tem é quando o sindicato está fazendo um movimento, você fazer uma luta coletiva minimamente para ter algum tipo de conquista. A democracia que eles tanto falam, que o trabalhador é livre, que não precisa de sindicato, o trabalhador da Ericsson consegue ir lá negociar diretamente com a direção da empresa? Não, ele precisa do sindicato, que é essa ferramenta para fazer a organização coletiva da luta dos trabalhadores. Por falar em sindicato, os sócios dos sindicatos metalúrgicos pode alugar espaço para festa na subsede de Caçapava, que está bem pertinho lá de Eugênio de Mello? Sim, Paulinho, mais uma importante obra que nós realizamos, que foi a reforma da subsede de Caçapava, que agora tem esse espaço onde o metalúrgico ele pode estar alugando para estar fazendo aí uma festa de aniversário, um churrasco de confraternização, um batismo, ou seja, é mais um benefício que o trabalhador sindicalizado que mora na cidade de Caçapava tem. Olha, 68 anos,
do Sindicato dos Metalúrgicos. Haverá essa comemoração? Nós faremos na quinta-feira da semana que vem, dia 14 de março, que é o aniversário do sindicato, o lançamento do acervo histórico, um evento político muito importante, e também a importância da gente ter feito esse acervo, onde a gente vai guardar toda a história do nosso sindicato, as fotos, os vídeos, ou seja, um grande evento que a gente vai estar realizando, e fica aí o convite para os associados, para os ex-diretores que passaram pelo sindicato. É a nossa história aí, mas uma atividade importante que a gente realiza nessa nossa gestão, esse acervo do sindicato. Ô Heller, você é o novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui em São José dos Campos. Dia 25 25 de maio é a posse oficial da nova diretoria do sindicato. A gente segue com esse nosso time até o dia 25, e a partir do dia 25 é a nova diretoria. Como eu fiz questão aqui de ressaltar, nós somos 41 companheiros e companheiras, homens e mulheres, que dedicam a sua vida para lutar por uma sociedade mais justa, e sempre com muita firmeza para estar defendendo os interesses dos trabalhadores. Então, esse time com certeza estará preparado para a organização da luta dos trabalhadores no próximo período. Para finalizar, para aquela saidinha, uma notícia muito importante para o trabalhador: grana no bolso do trabalhador, coisa que o jurídico é o supremo é o supremo do supremo. Conseguiu alguma coisa boa para o trabalhador? Olha, Paulinho, a gente está no processo de negociação da PLR agora no mês de março, que é quando de fato a negociação ela começa a rolar com a maioria das empresas. Em relação ao jurídico, nós temos várias ações coletivas, inclusive tem no site do sindicato lá as listas. Às vezes sempre tem um trabalhador ou outro que na semana que a gente divulga não comparece. Então, se você é ou foi trabalhador metalúrgico, se tem alguma dúvida, tem todas as informações no site. E é importante a gente fazer toda essa luta, de ir para cima numa campanha de PLR, por exemplo, para colocar dinheiro no bolso do trabalhador, conquistar valores superiores ao que tem no ano anterior. Mas de nada adianta você ter a conquista de ter a sua pauta de reivindicação atendida, sendo que depois a situação econômica do trabalhador faz com que ele perda o seu poder de compra, por exemplo. Por isso que a gente usa o sindicato como uma ferramenta para fazer disputa ideológica junto com os trabalhadores. O que vai mudar a nossa vida é a gente destruir esse sistema capitalista e a gente construir uma sociedade socialista. Não dá para aceitar ficar tendo meia dúzia de bilionário que tem aí a riqueza do que todos nós, o restante da outra parte da população, tem. E, para isso, a gente precisa destruir esse sistema capitalista. Então, o sindicato também é ferramenta para fazer luta ideológica. Então, para o trabalhador, olha, o trabalhador já começar a rezar, quem tem fé, para Santo Ivo, porque o jurídico dos sindicatos metalúrgicos é algo que sensacional. O Heller Gonçalves, você está igual o Lula, já pela terceira vez presidente. Eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui no BMC Notícias. E, olha, pedir que você tenha essa mesma tranquilidade, essa inteligência de defender aquele que faz tudo para a vida das pessoas, que é o trabalhador. Valeu, Paulinho. Eu que agradeço o espaço para estar falando aqui das lutas dos trabalhadores metalúrgicos.